Carta de Paulo aos Filipenses. Vamos orar, pedir a direção de Deus. Vamos, nenhum pregador tem poder para convencer ninguém. Ninguém. Convencer é uma obra do Espírito Santo. Flechar nossos corações é uma obra do Espírito Santo. Fazer um milagre na nossa vida é uma obra do Espírito Santo. Nunca ninguém converteu ninguém. Se houve um novo nascimento, é porque Deus usou a palavra que você pregou no poder do Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus que nos ensina, nos faz lembrar, nos ajuda a testemunhar, que Ele nos conduz a toda a verdade e que Ele glorifica a Cristo. Amém. Vamos orar. Pai querido, na dependência do Teu Espírito, na necessidade, na ânsia, no desejo de ouvir a Tua voz, de sermos somente portadoras da Tua palavra profética que vem do trono da graça de Deus. Fala o nosso coração, Senhor, fala o meu. Venha trazer vida, venha trazer consolo, esperança, encorajamento, venha trazer comprometimento, venha trazer ódio pelo pecado e amor a Cristo. Fala em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta foi escrita em Roma, quando Paulo estava preso, ficou 2 anos preso em Roma, é a primeira vez que ele foi preso em Roma. E lá, preso, Paulo escreve 4 cartas. São cartas extremamente profundas, que é Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. São essas 4 cartas que Paulo escreve na primeira vez que ele esteve preso. E é interessante para nós, irmãos, que esse homem, esse irmão Paulo, ele já estava na caminhada por 25 anos. Ele teve uma caminhada com Cristo de 33 anos. Com 33 anos, não de idade, mas de caminhada, ele foi morto, foi martirizado. Então, com 25 anos, esse homem já calejado na caminhada, ele escreve essa carta para uma igreja pobre, uma igreja necessitada, uma igreja que ele tinha no coração. Por quê, irmãos? Porque aqueles irmãos amavam Paulo. Eles amavam de tal ponto de dar, de contribuir para o bem-estar de Paulo, daquele que eles não tinham. E eles faziam isso de coração, porque eles reconheciam que Paulo era um homem de Deus. E eles amavam Paulo, e Paulo amava aqueles irmãos. Então é uma carta de tremendo amor por aqueles irmãos, mas uma carta onde vai trazer, amados irmãos, falar sobre a experiência normal da vida cristã. Isso deveria ser a nossa experiência normal. Essa carta de 4 capítulos, depois você lê novamente em casa, precisa ler, precisa estudar a Bíblia. Isso deveria ser, amados irmãos, a experiência cristã normal nossa, que é o próprio Cristo. A experiência cristã nossa é a experiência com Cristo, através de Cristo, com Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Aqui, amados irmãos, também fala para nós ganharmos uma mente renovada. Essa mente renovada em Deus, descansa em Deus. Conhecer a Cristo é o nosso maior descanso. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais descansados nós ficamos. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós vemos nossos próprios pecados. Quanto mais nós chegamos à luz, nós enxergamos as nossas trevas. Aquele exemplo que já disse para os irmãos, a mulher bem asseada, ela vai lá e limpa o quarto, passa aspirador e faz tudo, está limpinho. Ela abre a janela, o sol entra e ela bate na cama. O que acontece? É assim, meus irmãos. Na tua luz eu vejo a luz. Maravilhoso, Senhor. Ele dizia: eu sou a
quem crê em mim não andará trevas, terá a luz da vida. Deus é luz, irmãos. Deus é amor. Nós somos filhos da luz, graças a Deus. E devemos experimentar na nossa vida essa experiência com aquele que é a luz do mundo, Jesus Cristo. E essa experiência deve ser uma experiência crescente do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver esse homem nessa caminhada de 25 anos falando coisas que a gente fica abismado de ver. Paulo não é diferente de mim e de você. Por que Paulo vai dizer em Timóteo que Deus usou de misericórdia com ele e dos pecadores ele era o maior? Ele estava dizendo assim: olha, o maior pecador que sou eu, olha o que Deus fez na minha vida. Você é um pecador? Olha o que Deus pode fazer na sua vida. Mas olha a vida de Paulo, uma vida de renúncia, uma vida de não vender a verdade, uma vida que tem obsessão a Cristo, obsessão ao céu, obsessão à santidade, uma vida de piedade, uma renúncia ao pecado, um ódio ao pecado. Ele vai chegar a dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo vai dizer: mas graças a Deus, em Cristo Jesus, não há possibilidade de ser condenado, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte, e eu sou livre em Cristo Jesus, liberto da condenação. Meus irmãos, é o caminho da experiência cristã. Eu vou citar, nós vamos andar com 4 versículos praticamente, cada capítulo. Nós vamos no capítulo 1, amados irmãos, o capítulo 1, ou versículo 23, 21, aliás. Nós vamos pegar 4 versículos, um deles no capítulo 1. Depois de ele fazer toda aquela saudação aos seus irmãos amados, depois de ele orar por eles, olha, presta atenção, o amor de vocês deve aumentar mais ainda. Amor a quem? Amor a Deus e amor aos irmãos. Não existe essa correlação, irmãos, sem ter essa relação. O nosso amor a Deus automaticamente redunda em amor aos nossos irmãos. Se isso não redunda nisso, nós não conhecemos o amor de Deus. E qual é o nosso primeiro irmão, primeira irmã? Nosso esposo, nossa esposa. No nosso maior próximo? Amor próximo? Quem é mais próximo? Então preste atenção, esse homem tinha, amados irmãos, uma confiança no amor de Cristo. Uma confiança tão grande no amor de Jesus. Por isso que ele tem obsessão, porque ele queria conhecer a Cristo. Mas você tem 25 anos de caminhada, Paulo, já escreveu tudo isso, já caminhou. Eu que você? Não, eu quero conhecer a Cristo. Amar a Cristo, meus irmãos, é o maior desafio da vida cristã. E não amar a nós mesmos é o maior desafio de uma vida piedosa e santa. E ele vai dizer no versículo 21, ele vai dizer assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele chega a dizer: olha, irmãos, aquele que começou a boa obra, começou em mim, e você também, há de aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus Cristo. Irmãos, que maravilha! Nós sabemos que Deus nunca vai desistir de mim e você, porque se ele começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la. Oswaldo, mas está atrasando, está alguma coisa. Você está atrasando. Eu e você atrasamos. Nosso orgulho, nossa falta de renúncia, o nosso ego, nossa arrogância, é que atrasa. Mas Deus vai terminar. Deus vai usar os seus arranjos, seus caminhos e vai terminar. Quando você lê Apocalipse lá, meus irmãos, está lá. A igreja está lá. E eu e você também. Pela fé em Cristo Jesus. Porque a igreja só está. Agora, enquanto estamos aqui, irmãos, Deus nos chamou para ser uma expressão do invisível do nosso Deus. A igreja é o corpo de Cristo para expressar quem?
expressar Cristo. A mansidão de Cristo, a humildade de Cristo, a compaixão de Cristo, a misericórdia de Cristo, a longanimidade de Cristo, para expressar o ódio ao pecado, mas o amor ao pecador, a compaixão por aqueles que estão perdidos. Meus irmãos, como nós perdemos o foco muitas vezes nas nossas vidas, porque de um modo ou outro, Cristo não é a nossa vida. Paulo vai dizer assim, nesse texto, ele vai dizer assim, para mim, o viver é Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, Cristo é meu oxigênio. Se tirar meu oxigênio, eu estou morto. Você está entendendo? Quanto tempo se fica sem oxigênio, meus irmãos? 2 minutos? Você vai morrer. E vai ficar, ele está dizendo, para mim, o viver é Cristo. Por isso, ele mesmo vai escrever, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, nós fazemos muita coisa para a nossa glória. O nosso bem-estar, o nosso ego, inchamos ele, não renunciamos a nós mesmos. Sempre o problema são as pessoas. E sempre o problema sou eu. Nunca sou as pessoas. Sempre somos nós. As pessoas sabem que são um meio da graça de Deus para nos confrontar numa realidade espiritual, para enxergarmos que nós somos o quê? Miseráveis pecadores. Por isso, meus irmãos, eu sempre falei no espelho, né? Põe o espelhinho na frente, de vez em quando, e olha lá quem você vai ver. E você vai ver a coisa boa. Irmãos, a coisa boa que nós temos chama-se Cristo. O que está fora de Cristo não presta. Infelizmente, nós vivemos mais naquilo que não presta do que aquilo que é Cristo. Por isso nós temos todos os nossos problemas e não resolve. Paulo está dizendo para mim, o viver é Cristo. Vocês têm um probleminha na Assembleia, 2, 5 que vote. Nós vamos chegar lá. Porque sempre nós vamos ter problema. Nós vamos ter problema conjugal, nós vamos ter problema na Assembleia, nós vamos ter problema no nosso trabalho, nós vamos ter problema. Você acha que esses problemas é para quê? Deus está trabalhando comigo com você. É nos problemas que nós enxergamos as nossas deficiências, nossa falta de fé, nossa incredulidade, nós manifestamos aquilo que nós somos. É nos problemas. Mas também é nos problemas que Deus manifesta que Ele é bondoso, misericordioso, paciencioso. Meus irmãos, que Deus é esse. Que Deus, que muitas vezes nós estamos trocando, meus irmãos, a glória de Deus para a glória do mundo. Estamos cavando cisternas rotas que não retêm a água e nós estamos deixando o manancial de água viva que é Jesus Cristo. Não existe nada na sua vida que o manancial da água viva que chama Jesus Cristo não possa curar, transformar, libertar você. Esse versículo fala de uma mente integral. Para mim, o viver é Cristo. A minha mente é focada em Cristo. Eu ocupo minha mente com Cristo. Por isso que você vai ver o próprio Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo ao Romanos, capítulo 12, depois de mostrar toda a glória de Deus, como que o homem é salvo, desde o capítulo 1, ele vai dizer assim, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus. Ela continua, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é você. Se você estiver agradando a você, você não está agradando a Deus. Aí ele diz assim, continua, e não vos conformeis com esse mundo, mas sede renovado, sede transformado para a renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, só eu e você só estaremos plenamente satisfeitos se nós estamos dentro da vontade de Deus. Se nós estivermos fora da vontade de Deus, nós estamos em conflito.
Nossa vida não expressa Cristo. É só dentro da vontade de Deus. Olha o próprio Jesus, o nosso modelo. Ele dizia, olha que a minha comida e a minha bebida é fazer uma coisa, fazer a vontade do meu Pai e cumprir aquilo que eu fui destinado, a sua obra. Eu não faço nada sem meu Pai. Tudo que eu faço porque o meu Pai me mandou. É Ele. E nós, irmãos, como cristãos, quem é que nós estamos obedecendo? O eu, a carne ou a Cristo? A carne milita, ela guerreia. Mas, irmão, você tem um exército dentro do seu coração, do meu coração. Nós temos uma guerra constante lá dentro. Entre o espírito e a carne. A carne para você fazer aquilo que agrada a você, o seu ego. Levar você à rebelião à palavra de Deus. E o espírito trazendo você para Cristo, descansando em Cristo, na suficiência de Cristo, obedecendo a Cristo, sendo submisso a Cristo. Aí nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cristo é nossa vida. Cristo como o próprio motivo da nossa vida. Paulo está dizendo. Para mim viver a Cristo. Qual o motivo da sua vida? O motivo da minha vida é o meu esposo, minha esposa, é meu filho, meu neto. Você está enganado. Qual o motivo da minha vida? É a minha família. Você está enganado. Se Cristo não é o motivo da sua vida, você não tem família. Que glorifica a Deus. Qual o motivo da minha vida? É a igreja? Não! O motivo da nossa vida é Cristo. Se você não tem Cristo, não tem igreja. Preste atenção, irmãos, não inverta. Quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas, comer, vestir, beber, Deus acrescenta. Mas busque primeiro. Qual o primeiro mandamento? Amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus quer todo. Deus quer todo o seu coração. Ele quer todo o meu coração. Por isso que ele vai dizer, filho meu, dá-me o teu coração. O nosso coração tem uma competição dentro do nosso coração, a carne, o inimigo, Satanás, o mundo compete com o nosso coração. Aonde está, presta atenção, o que a Bíblia diz? Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se você quer conhecer como que está a sua vida espiritual, olhe seu coração. Se ele está sendo ganho para Cristo, tendo oferta de Cristo, se ele ama Jesus, se ele busca o Senhor, mesmo nas suas dificuldades, mesmo na sua própria fraqueza, mas ele tem o objetivo de buscar a Deus, amar a Deus, ele quer ser tratado, ele quer ser conformado a Cristo, ele quer ser purificado. Você purifica o ouro com fogo, meus irmãos. O fogo das provações, Deus usa para tirar a escória da nossa vida, para que fique só Cristo. Paulo, ele pode dizer isso. Quantas vezes foi preso? Náufrago. Apanhou. Foi desprezado. Foi humilhado. Ah, irmãos, esse homem aprendeu que Cristo é a sua vida. E tudo ou mais gira em torno de Cristo. Se Cristo não for o centro e a circunferência da nossa vida, quem é o centro? É o seu eu, é a carne, é o mundo. A trilogia diabólica, a carne, o mundo e o diabo. Mas nós temos a Trindade santa, maravilhosa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que é por nós, meus irmãos, que é por nós. Então você vê Cristo, o propósito da nossa vida. Cristo é o segredo da vitória da nossa vida. A vitória não é vitória, a vitória é uma pessoa. Quando diz assim, tudo posso naquele que fortalece, nós vamos ver lá, tudo posso como? Em união com Cristo. Eu sou
mais do que vencedor. Quem que é mais que vencedor? Aquele que tem uma vida e união com Cristo. Que está levando a cruz, está morrendo para Ele mesmo e vivendo para Cristo. Amados irmãos, as coisas de Deus são diferentes do mundo. O do mundo vai dizer, você precisa viver para morrer. Jesus fala assim, você precisa morrer para viver. O mundo vai dizer, você precisa crescer, ter sucesso. A Bíblia vai dizer, você precisa diminuir e Cristo crescer, e você vai ter sucesso. É o contrário, irmãos. Totalmente contrário. A pessoa fala assim, eu quero ter a vida de Cristo. E Jesus vai falar assim, então você precisa morrer. Não, isso eu não quero, porque morrer fora da cruz. E a cruz não está no calendário do cristianismo. A maioria do cristianismo hoje não está no calendário, a cruz de Cristo. Não está no calendário. Mas Paulo vai dizer para mim e para você, eu não quero saber nada em vocês, a não ser Cristo. E esse crucificado. Se alguém pregar um outro evangelho, que nos fala aquilo que eu já preguei, o que eu preguei? Que Cristo morreu naquela cruz. E que Ele ressuscitou. Ele morreu pelos meus pecados. Ele me perdoou naquela cruz. E o seu sangue me lavou. Eu fui reconciliado com Deus, eu sou aceito por Deus, porque Cristo morreu naquela cruz por mim. Então ele pode dizer, se alguém pregar um outro evangelho, que não seja aquilo que eu já preguei, seja maldito. Maldito. Só tem um evangelho. E o evangelho é Cristo. E fora de Cristo não é evangelho. Então você vê esse homem com todas essas colocações, amados irmãos, nós precisamos ascendendo o chamado de Jesus ao amor por Cristo. Lá em 1 João 2 diz assim, não ameis o mundo. Como é que você não ama o mundo? Amando a Deus. A pessoa fala assim, eu não vou fazer isso porque a minha religião não deixa. O que é isso? Eu não vou fazer isso porque eu amo o Senhor. Também um irmão precioso, ele falava assim, que nós devíamos perguntar para os outros, não é assim, você é crente, que igreja você frequenta? Eu devia perguntar, você ama Jesus? Porque só ama Jesus os seus filhos. Amor verdadeiro, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou. E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Fora disso, irmãos, não tem como você amar Deus. Você odeia Deus. O mundo odeia Cristo. O mundo odeia Deus. Você vai falar de cruz, vai falar de pecado, de perdição, de inferno, de céu. O mundo odeia. Porque ele é oposto totalmente a Jesus. Jesus chega a dizer, eu vim para os meus, e os meus não me receberam. Olha, irmãos, que circunstância. Então Paulo faz essa colocação maravilhosa. Vamos ao segundo texto, nós caminharmos. O segundo texto está no capítulo 2. Nós vamos ver o versículo 5. Lembre-se que você lê todo o contexto, você tem que estudar em casa. Nós estamos pegando 4 textos e falando sobre a experiência cristã normal. A experiência cristã normal, para mim, é viver a Cristo. Eu morrer a Deus. Isso quer dizer o que, amados irmãos? Que os filhos de Deus não tenham medo da morte. Você quer morrer, Zé? Não. Mas tem medo da morte, Zé? Não. Está vendo, irmão? Porque ele venceu. A nossa irmã faleceu. Amados irmãos, ela está naquele que venceu a morte. Amém. Ele está na mão do triunfante e vitorioso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O nosso Deus verdadeiro está lá. Segundo texto, 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento é a mente, o pensamento, a atitude, o caráter de Cristo Jesus. Ele está falando de um contexto que estava havendo divergência entre duas pessoas. Porque as pessoas estão por cada um preocupado com aquilo que pensa, não aquilo que Cristo pensa. A pergunta é essa, o que Deus disse? Não o que você pensa. Sua vida pessoal, conjugal, familiar, vida no trabalho. Não o que você pensa, o que importa é o que Deus disse.
sejam submissos aos vossos próprios maridos, como no Senhor. Mas vai dizer para o marido, maridos, amai a sua esposa como eu amei a igreja. Você está vendo, irmãos? Pais, eduque seus filhos no caminho do Senhor. Filhos, honra seu pai e sua mãe, para que por longos e na terra tudo te vá bem. Patrões, trate bem os seus empregados. Empregados, trate bem o seu patrão no Senhor, porque tudo está para a glória de Deus. Isso é vida, Senhor. É almejar, eu não tenho, mas Deus começou a boa obra, meu irmão, minha irmãzinha, Deus começou a boa obra, vai aperfeiçoá-la. E como é que Ele vai aperfeiçoá-la? Você precisa ganhando a mente de Cristo, o caráter de Cristo, o pensamento de Cristo. Qual é a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, amados irmãos? O texto continua. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não se julgou usurpação, ser igual a Deus. Antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Amados irmãos, o que Jesus perdeu? Ele perdeu a sua divindade? Nunca. Ele perdeu o quê? Sua glória. O que ele diz em João 17? Pai, restitui a glória que eu tinha antes. Essa glória, amados irmãos, ele se esvaziou. Você está entendendo? E qual é o pensamento de Jesus e qual é o caminho de Jesus para nossas vidas? Esvaziar. Qual a maior dificuldade que eu tenho nos relacionamentos? Nós somos cheios de muita coisa. Cheios de nós mesmos, cheios do nosso ego, nossa carne, da nossa arrogância. Deus precisa esvaziar de você. Naqueles que são filhos de Deus, sabe o que Deus vai fazer? Vai levar você para o deserto. E lá no deserto você descobrir alguma coisa. Primeiro que você não é nada. Não é nada. O que você tinha? Não tenho nada. Cadê as coisas para você? Não tenho nada. Segundo, você vai conhecer seu coração. Terceiro, você vai conhecer o coração de Deus. Amoroso e bondoso, que ama os seus filhos. Que Ele quer conformar o coração dos seus filhos ao coração do seu próprio filho. Não existe encher sem esvaziar. Por isso que Ele vai dizer para o discípulo: você quer ser discípulo de Jesus? Então, negue-se a si mesmo. Isso é vontade, é propósito. Negar a nós mesmos é vontade. Eu vou negar a mim mesmo. É propósito. E não faça só isso. Você pegue a sua cruz, porque a cruz no caso tem morte. Morte para a sua arrogância, morte para a sua vontade, morte para os seus descaminhos, morte para o seu ego. Tome ela dia a dia, porque dia a dia vai haver uma guerra. Aí você pode me seguir. Ah, não, eu não quero isso daí. Então, esquece, amados irmãos. Se você não esvaziar, não pode encher. Deus esvazia para encher. Ele leva eu e você no deserto para esvaziar, para nos humilhar, para que nós conheçamos o nosso coração e conheçamos o coração do nosso Deus. Ele vai dizer: vocês precisam esvaziar. Vê aquela mulher de Eliseu? Traga vasilhas vazias. Vou encher de óleo e azeite. Amados irmãos, nós estamos cheios de muita coisa. E a coisa que mais enche eu e você os nossos corações chama-se ego. O eu. A carne. Esvaziar. Por que eu não cresço espiritualmente? Você não quer esvaziar. Você não quer entregar. Você não quer renunciar. Você não quer deixar. Você quer continuar. Então esvaziou, assumindo forma de servo. Servo que é escravo. Quem está fazendo isso? O próprio Deus encarnado, irmãos. E nós, miseráveis pecadores. E vai
vai dizer, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Paulo vai dizer assim para mim e para você, trazendo no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Por que o morrer de Jesus na minha vida? Porque na morte Jesus se esvaziou, se humilhou, foi escravo. Morte de cruz. Mas nós não queremos. Isso daí chama-se, amados irmãos, abnegação. O que é abnegar? Renunciar. Eu tenho meus direitos, mas eu renuncio meus direitos, para que os direitos de Deus prevaleçam. Irmãos, não há reconciliação, não há vida conjugal, familiar, não existe vida onde você trabalha, não existe, irmãos e irmãos, se não houver abnegação, renúncia. O seu eu sempre vai estar certo. E Deus vai dizer, o seu eu está errado. Deus sempre vai dizer, você sempre vai achar que tem razão. E Deus vai dizer, você não tem razão. Nunca você tem razão. Ah, mas me feriram, então não tem razão. Você me feriu na cruz. Você não tem razão. Sempre vai ficar nessa vidinha. Não vai para frente, não vai para trás. Mas a vida cristã não existe, não vai para frente, não vai para trás. Ou você vai para frente ou vai para trás de vez. Ou você afasta de Deus, deixa Deus, abandona Deus, e você vai seguir o seu próprio coração maligno. Ah, mas irmãos, Cristo então é o nosso exemplo. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa mente integral. Cristo fala de uma mente submissa a Deus. Essa mente de Cristo é uma mente submissa a Deus. Muitas vezes nós somos submissos à nossa vontade, ao nosso ego, e não somos submissos a Deus. Você viu Pedro? Jesus disse, vai me negar. Ah, não, nunca. Todo mundo pode dizer, eu não, jamais. Pedro negou a Cristo, mas não negou ele. Ele devia negar a ele e não a Cristo. Está entendendo? Toda vez que eu e você optamos para não negar a nós mesmos, nós estamos negando a Cristo. Mas todas as vezes que eu vou optar, porque a vontade, eu nego a mim mesmo, eu não aceito, eu não quero, nós estamos bendizendo a Cristo e seguindo a Cristo. É a vida de abnegação. É o padrão de uma vida cristã, meus irmãos, mas também é um custo do amor de Cristo. Seguir a Cristo tem custo. Você tem que avaliar. Você quer pagar o preço? Qual o preço, Oswaldo? Você mesmo. Seu ego, sua arrogância. Vai pagar o preço. Cristo é minha mente, Cristo é a libertação da vida, meus irmãos. A abnegação é um chamado à soberania da vontade de Deus, uma rendição incondicional à vontade de Deus. Eu vou me render, mas não existe mais, irmãos. Somos cheios de lero. Mas não é só isso, meus irmãos. O propósito do ego do homem está em oposição a Deus. A arrogância é oposição a Deus. A arrogância vem de Satanás. O orgulho vem de Satanás. É oposto a Deus. Negando a vontade própria pela submissão à vontade e à providência de Deus, não do homem. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Por que não reconcilia? Estou falando de você, estou falando para todos nós. Por que nós temos dificuldade para reconciliar? Por quê? Quem é que está no trono? Quem que está ditando para você? Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, olhe para você. Quem está dizendo para você? Você tem que amar você. E a Bíblia diz, você tem que amar a Cristo. Você tem que negar você.
e seguir a Cristo. Ah, mas irmãos, quanta petezada tem na Assembleia. Meus direitos, você não tem direito nenhum. Você perdeu todos os seus direitos, porque você é um escravo de Cristo. O escravo não tem direito nenhum. O escravo, ele deve obedecer ao seu patrão. Ele deve obedecer a Deus. Entendendo ou não entendendo, ele obedece. E Deus vai honrar a sua fé nele. Por isso os absurdos, né? Creitaiada sair na rua contra a petezada da Bíblia. O evangelho é petezada. Uma vergonha. Mas vai falar isso no mundo hoje, no mundo do evangelho. Vai dizer, esse cara é louco. Que é isso? Nós temos nosso direito, afinal de contas, nós temos. Eu tenho a minha vontade. O que Jesus disse? A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Quando deve ser a minha e a sua vontade? Fazer a vontade do meu Pai. Não é a nossa vontade. Nós vivemos uma guerra de vontade, irmãos. E muitos são escravos da vontade. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, por causa disso, por causa... Qual é a vontade de Deus? A pergunta é essa. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa, então eu vou fazer. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está contigo. Ele vai fortalecer você. Aí está o poder de Deus. Se está fora da vontade de Deus, esquece, não há poder de Deus, há poder do inimigo na sua vida. Terceiro, meus irmãos, do modo geral, irmãos, para você estudar em casa. A terceira palavra que nós vamos aqui está no capítulo 3. E o capítulo 3 diz assim: 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É uma vida ascensional. Eu prossigo para o alvo. Se Cristo não é a sua vida, se você não está ganhando a mente de Cristo, você não vai ganhar a ascensão, o crescimento em Cristo. Parou tudo aí. A experiência cristã não entra. Isso daqui é para aqueles que dizem: para mim viver a Cristo, eu morrer a lucro. Aqueles que dizem: eu quero ter a mente de Cristo, eu pago o preço, eu pego a minha cruz e carrego ela todo dia e sigo Jesus, negando a mim mesmo, abnegando, renunciando, entregando. Fora disso, meus irmãos, não há crescimento espiritual. Convém que ele cresça e eu vou dizer que eu crescer. Seu ego cresce, sua vontade cresce, você não renuncia a nada. Afinal de contas, você ama o pecado? Deus no coração. Como é que vai crescer espiritualmente? Ele faz essa colocação, meus irmãos: Cristo é seu objeto e seu objetivo. Paulo vai chegar a dizer: olha, se você quiser ver o religioso, está aqui. É um Nicodemos. Religioso. Olha, eu na minha linhagem é nobre. A lei sou irrepreensível. Eu sou da linhagem dos hebreus, olha, tudo top. Eu sou um grande religioso. Aí ele vai dizer: eu considero tudo isso como esterco, como lixo, como perda, para conhecer a Cristo. Está vendo, irmãos? Não só conhecer a Cristo. Ele diz assim: mas que para mim era lucro, isso considerei perda, lixo, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio para ganhar a Cristo. Perdi todas as coisas, não perdi nada. Perdi orgulho, posição, religiosidade, seu ego, sua carne,
Mas ele para por aí? Absolutamente não. Eu prossigo para o alto, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Como que ele faz isso? Versículo 10. E diz assim, ó 9, e ser achado nele. Eu quero ser achado nele. Quando ele vier, eu quero ser achado nele. Não em mim, achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Nós temos muita justiça própria. Coitado de mim, que fizeram comigo? Olha isso, é justiça própria. A Bíblia diz que nossa justiça é trapo de imundícia. Mas a justiça de Deus é libertadora, salvadora, transformadora, é encorajadora, satisfaz o meu coração. Através da justiça de Deus nós somos reconciliados com Deus. A justiça de Deus, amados irmãos, Deus nos fez justificados por causa do seu próprio Filho. Nós somos aceitos diante de Deus por causa da justiça que tem em Cristo Jesus. Jesus é a nossa justiça. A justiça do homem em si é trapo de imundícia. Não serve para nada. E ele vai dizer assim, para quê? Para conhecer. Ô, mas Paulo, 25 anos de caminhada, você não conhece ainda, Paulo? Ah, amados irmãos. Você olha para o sol, você conhece o sol? Mas a Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora. Cada vez vai brilhando mais. Está entendendo, amados irmãos? Jesus no nosso horizonte. Quando você olha no horizonte, fala, vou chegar lá. Você chegou no horizonte? Chegou lá e ele não, o horizonte está lá. Porque ele é insondável, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Amados irmãos. Mas cada horizonte que você chega, você ganhou mais em Cristo. Quando chegou lá, falou, cheguei no horizonte. Você olhou, cadê o horizonte? Está lá. Vamos seguir. Essa é a vida cristã, irmãos. Esse é o peregrino. Vai deixando as malas para trás. A maior mala da sua vida é você e eu. São as malas que gostam de guardar o quê? O ego, a arrogância, o eu. Guarda na mala. Mas quando você vai conhecendo a Cristo, amados irmãos, essas malas você vai deixar. Presta atenção, irmãos. O jugo de Jesus é leve, seu fardo não é pesado. É o jugo da religião, irmãos. É um peso insuportável. Insuportável. Ele diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, comunhão com os sofrimentos, conformando-me com sua morte. Ah, meus irmãos, esse homem tem uma coisa só, um objetivo só, uma visão só, uma mente só, um coração só, Cristo. Seu objetivo é Cristo. Se Cristo é a sua vida, se você está ganhando a mente de Cristo, você vai ganhando, meus irmãos, o objetivo de uma vida ascensional para si. Vai deixando para trás todas as mazelas. Em quarto lugar, meus irmãos, no capítulo 4, nós vemos aqui, no versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades e não desejos. Se o meu desejo é um desejo de Cristo, graças a Deus. Mas se não for, não confere com a palavra de Deus, Deus não aceita. Ah, mas irmãos, você vê aqui, Cristo é minha provisão. Cristo é meu sustento. Cristo, Ele supre todas as minhas necessidades espirituais. Ele supre as necessidades terrenas. Necessidades que nós temos, comer, vestir. Necessidades. Sim. E se nós estamos em Cristo, nós devemos estar contentes com o amor de Deus.
Apesar de nós, Ele nos ama. E nós devemos estar contentes com o amor de Deus. Andando, amados irmãos, com a mente segura, Cristo, nossa suficiência em tudo, Cristo, a minha vitória, amados irmãos, Ele é tudo. E Paulo vai dizer assim: eu aprendi a viver contente em toda circunstância. Por que, Paulo? Porque para mim o viver é Cristo. Por que, Paulo? Porque eu estou ganhando a mente de Cristo. Por que, Paulo? Porque eu tenho objetivo, conhecer a Cristo. Por que, Paulo? Porque eu aprendi que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em união com aquele que me fortalece. Essa vida de união com Cristo, essa vida em Cristo Jesus. Amados irmãos, Ele é a nossa força. E é. Ele é. A nossa vida de relacionamento com Deus deve redundar a nossa vida de relacionamento com os irmãos. Deve redundar a nossa vida de relacionamento com aquilo que é celestial. E deve redundar numa vida com relacionamento que Deus supre todas as nossas necessidades. E que tudo posso. Esse tudo, meus irmãos, cuidado, tem atrás dos caras assim, tudo posso, mas não deu atrás. Passar fome, ter necessidade, ser humilhado, ser honrado, tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente, em todas as circunstâncias. Por quê? Porque Cristo é minha vida, Cristo é minha mente, Cristo é meu alvo, Cristo é meu tudo. Eu tenho um alvo definido na minha vida. Meus irmãos, será que nós temos parado para pensar, meus irmãos, que a verdadeira experiência cristã é Cristo? É a vida de Cristo. É conhecer a Cristo. Conhecer a religião todo mundo tem. E conhecer a Cristo. Aí se fala assim, olha, como conhecer a Cristo? A palavra de Cristo, a oração e comunhão com os irmãos. Não existe conhecer a Cristo se nós não estivermos vivendo numa assembleia, conhecendo a Cristo e vivendo Cristo através dos relacionamentos, seja em casa, seja na assembleia, seja no mundo, seja no trabalho. A vida de Cristo operando em nós. Que nós possamos ganhar essa experiência, irmãos. Que possamos falar como Paulo, minha obsessão é Cristo. Eu tenho uma obsessão. Que possamos falar com Davi em Salmo 27, 4. Uma coisa buscarei. Eu quero viver na casa do Senhor, contemplar a sua face. Nós podemos ouvir que Jesus falou para Marta: Marta, só existe uma coisa, a sua irmã escolheu a melhor parte. Uma coisa. Só uma coisa. E essa coisa chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A Ele toda a glória, todo o poder, toda a honra. Aleluia, seja dada a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.